Bom dia. Feliz sábado. De quem é o dia? Então, se o sermão se alongar, não podemos achar ruim, porque é o dia do Senhor. Nós devemos fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade, e não ficar olhando para o relógio, para o telefone, para ver se já está na hora de eu almoçar, se já está na hora de eu ir para casa, ou o que eu devo fazer. Este dia é do Senhor e a Ele deve ser dedicado. O que Jonas, Elias e Eliseu e tantos outros têm em comum? Eles eram profetas. E hoje o nosso assunto vai ser sobre 2 profetas em específico. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Um pouquinho mais para frente, em Apocalipse 19, versículo 10, diz assim: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Foram duas pessoas em específicos que foram chamados para 2 tempos específicos também. Um deles foi João Batista. João Batista foi chamado ao final de uma profecia. Qual profecia? Das 70 semanas. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 3. Nós vamos andar bastante pelo Novo Testamento. Mateus capítulo 3, versículo 5. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. A segunda semelhança que esses 2 profetas têm, a primeira é que eles foram chamados no final de uma profecia. A segunda é que houve um grande interesse religioso, tanto no tempo de João Batista, como no tempo da profeta Ellen White. Houve um grande interesse. Evangelho de João, capítulo 1, são algumas características que eles têm semelhantes. João, capítulo 1, o versículo 19 e o 20. Este é o testemunho de João, quanto os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Versículo 20, e confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. João Batista não se considerava um profeta, apesar de ele ser um. Ele se considerava um mensageiro do Senhor. Vamos para o quarto. Lucas 7, 26. Por que tantos textos assim, um atrás do outro? Porque todos eles mostram um ponto e um detalhe em comum. Lucas 7. Versículo 26. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. João Batista era muito mais do que um profeta. João 10, 41.
muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse era verdade. João Batista não fez milagres. Profeta. O que é profeta? Indo para o dicionário, profeta é um mensageiro, uma pessoa usada por Deus para trazer a mensagem de Deus ao seu povo. Isso é o significado no dicionário de profeta. João 1, ele foi chamado ao final de uma profecia, houve um grande interesse religioso, não se considerava um profeta, era mais do que um profeta, não fez milagres. E agora, João 1, 6-8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Não era a luz, era uma luz. A luz é Cristo. Ele só foi um instrumento usado para indicar o caminho. Existia uma luz naqueles tempos, os escritos. Houve um período de afastamento das escrituras. João 5:39. Aonde foi citado o versículo tão conhecido: examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O povo não procurava a palavra de Deus, não queriam saber, e queriam fazer tudo a moda não importa, mas não procuravam da forma correta, que era examinando as escrituras. Sem profecia, o povo se corrompe. Isso está em Provérbios 29:18. Lucas 1. Versículo 17. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João preparou o povo? Preparou o povo. Ellen White preparou? Preparou. Só que isso depende de cada um de nós, se nós queremos realmente seguir a ele. Mateus 17. Versículo do 11 ao 13. E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. Tem duas palavras ali que diz: em verdade virá Elias virá, no futuro. Isso está remetido para Ellen White. E veio, que quer dizer João Batista. São duas situações. João Batista despertou uma ferrenha oposição no seu tempo. Essas características que eu estou dizendo, todas elas vão ser passadas. Como nós estamos falando sobre profeta, nós temos que falar sobre profecia. E nada mais, instrutivo, talvez, do que passar os textos aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvida dos textos que vai ser passado após, vão nos livros de testemunho de profecia. Mas as páginas ali escritas, elas estão naqueles livros que são cor bordô, Então, não adianta, às vezes, procurar num compilado, porque não vai bater a página. Jonas foi um profeta chamado para fazer com que o povo de Nínive se arrependesse. Senão, Nínive ia ser destruída. E o que aconteceu? Nínive se arrependeu. A profecia de ser destruída se cumpriu ou não se cumpriu? Não, porque o povo fez a parte dele. E eu digo assim, hoje nós estamos falando, e está entrando nos nossos ouvidos determinadas coisas, hoje nós estamos acostumados
com o que os outros nos dizem e não vamos examinar as Escrituras para ver se realmente aquilo está escrito. A gente não tira a prova dos 9, como nós tínhamos na matemática. A gente não tira. Ellen White nos fala tanto sobre a juventude. E a nossa juventude está fazendo o quê? Seguindo o mundo. Muitos deles estão seguindo o mundo. Tantos conselhos que não são seguidos. Daí vamos dizer assim, ó, não convém para mim obedecer. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu devo fazer, isso aqui eu não devo. É a gente que considera o que é opinião e o que é inspiração. Ah, isso aí eu não preciso seguir, não vai valer para mim, não vai me ser útil. Ellen White foi chamada no final de outra profecia. Quem é bom de profecia sabe. Eu digo para vocês, eu não sou boa de profecia. Mas ela foi chamada ao final de uma profecia também. Às 2.300 tardes e manhã. E o santuário foi purificado. Foi ali o chamado de Ellen White. Houve duas pessoas que foram também chamadas antes dela, mas que não aceitaram o convite. William Foy e Rayson Foss. Vocês têm os textos aí, galera? Olha, gente, é bastante textos, mas são textos assim que nós estamos precisando ouvir, ler com os nossos próprios olhos. Um deles diz assim, ó, outros me têm chamado profetisa, eu, porém, nunca me atribuí este título, não reivindicava o ser profetisa. João Batista não se considerava um profeta. O movimento adventista foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus, e em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. O interesse religioso que houve no tempo de João Batista, também houve no tempo de Ellen White. Aqui está, acho que foi enviado diferente. Cedo, em minha juventude, foi-me perguntado várias vezes, sois profetisa? Tenho respondido sempre, sou a mensageira do Senhor. Né? A distração que às vezes a gente toma, os rumos que a gente toma na vida, de não aceitar algumas coisas como verdadeiras, é que tem feito a igreja ficar gelada e não simplesmente morna. Ela tem se encaminhado para dentro do freezer com uma força tremenda. Meu trabalho inclui muito mais do que a palavra profeta significa. João Batista não era, ele não se achava um profeta, mas ele era muito mais do que um profeta. Alguns declaram sua incredulidade na obra que Deus, o Senhor me deu a fazer, porque, segundo dizem, a senhora Ellen G. White não opera milagres. A mesma circunstância que diziam que João Batista não fazia milagres, aqui está Ellen White, dizendo, esta luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra. Os testemunhos foram dados para que nos levasse de volta para as Escrituras, porque com o tempo afastaram-se das Escrituras. Eu estou falando grego? Não? Estão entendendo? Não estou sendo rápida? O Senhor me deu uma luz menor para criar homens e mulheres à luz maior. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens conhecimentos necessários à salvação. Vamos para dentro da Bíblia, vamos engolir, vamos comer, vamos mastigar para ver, está tudo ali. O Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Aprendam a lição. A gente vai para a escola, para quê? Para aprender. E quando termina de aprender, o que vem? Vem as provas. Ou você passa, ou você não passa. Se vocês tivessem feito da palavra de Deus objeto de vossos estudos, não necessitaríeis dos testemunhos, e porque negligenciastes familiarizar-se-vos com o livro inspirado de Deus, que ele procurou chegar até vós por meio de testemunhos simples e diretos.
Por meio dos testemunhos dados, o Senhor se propõe a advertir, a repreender e a aconselhar seus filhos e impressionar-lhes o espírito da importância e da verdade de sua palavra. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Temos que preparar o caminho mediante o desempenho de nossa parte, em preparar um povo para este grande dia. A nossa parte. Temos que fazer a nossa parte, independente do que nós tivermos que fazer. Ou cantar, ou pregar, ou contar historinha para as crianças, ou educar nossos filhos. Todo o dom é dado por Deus e tem a sua devida importância. Ellen era consciente da guerra contra o seu ministério. Da mesma forma que perseguiam João Batista naquele tempo, Ellen White também, este livro que é Mulher de Visão, nos fala exatamente isso. E os testemunhos nos falam a pressão que Ellen White sofria em relação a falar a verdade, porque ninguém quer ouvir a verdade. A gente quer ouvir mamãozinho com açúcar. Temos muitas lições a aprender e muitas a desaprender. Unicamente Deus e o céu são infalíveis. A irmã White não é a originadora destes livros. Eles contêm a instrução que, durante o trabalho de sua vida, Deus tem dado a dar-lhe. Ela foi usada. Se nós professamos como povo adventista que ela é a profetisa do final dos tempos e nós não seguimos os seus conselhos, nós estamos o quê? Vivendo na mentira. Nestas cartas que escrevi, nos testemunhos que sou portadora, apresento-lhes aquilo que o Senhor me tem apresentado a mim. Não escrevo nenhum artigo expressando meramente as minhas próprias ideias. Passando? Muitas vezes, em minha experiência, tenho sido obrigada a enfrentar a atitude de certa classe de pessoas que reconheciam que os testemunhos eram de Deus, mas adotavam a posição de que este ou aquele assunto constituía uma opinião da irmã White. Isso convém aos que não gostam de repreensão e correção. Tudo que apoia suas ideias acariciadas é divino, e os testemunhos para corrigir seus erros são humanos. As opiniões de irmã White, elas invalidam o conselho de Deus por sua tradição. É como eu falei no começo, o que é bom eu quero, o que não é bom eu afasto. Conselho sobre educação, conselho sobre saúde, conselho sobre regime alimentar, são tudo conselhos, mas a gente segue se a gente quer, porque a gente tem o livre-arbítrio de fazer, de seguir ou não. Mas aí vem as consequências. Não imaginem que são capazes de analisar os testemunhos, de modo a acomodá-los às suas ideias, pretendendo que Deus lhes tenha dado habilidade para discernir o que é luz do céu e o que é mera sabedoria humana. O que é de Deus é divino, é diferente. Não é como se um pastor vem e fala. Eu estava pensando nessa pregação, eu disse assim, quem de vocês iria para o IACS, numa semana de oração com o pastor Arilton? Quem iria? Ninguém levantou a mão, eu esperava que vocês levantassem. Pois é, mas aí eu digo para vocês, e as quartas e o domingo dentro da igreja, aonde está? O problema de você devotar muitas vezes pastores é que você tira o foco da obra de Deus. A união da igreja está muito longe de acontecer para que Jesus possa voltar. A gente prega a volta de Jesus, mas a gente não está vivendo isso. Deus não designou homem algum para proferir juízo sobre a sua palavra, escolhendo umas coisas como inspiradas e desacreditando outras como não inspiradas. Os testemunhos têm sido tratados da mesma maneira, mas Deus não está nisto. Se aqueles que têm realizado esta obra continuarem nesse rumo, instrumentalidades satânicas farão as escolhas por eles. Nós temos dois caminhos, duas portas, somente duas, não tem aquele meio termo, somente duas portas. Quando o Senhor, no início me deu mensagens para levar ao povo, foi-me difícil apresentar-lhes e muitas vezes eu as amenizei e as tornei mais suaves pelo temor de ferir alguém. Fui levada em visão à presença de Deus, de Jesus. Ele me olhou com o semblante carregado e desviou de mim o rosto. Não é possível descrever o terror e a agonia que senti. Um anjo mandou-me levantar e o quadro que meus olhos enfrentaram dificilmente poderá ser descrito.
Um grupo foi apresentado diante de mim, cujos cabelos e vestes estavam em desalinho e rasgados, e cujos rostos eram o quadro do desespero e do horror. Eles se aproximaram de mim, tiraram as suas vestes e as esfregaram nas minhas. Olhei as minhas vestes e vi que estavam manchadas de sangue, e este sangue abria nela buracos. O anjo me disse: este não é teu caso agora. Mas esta cena foi apresentada diante de ti, para que saibas qual será a tua situação, se negligenciares declarar aos outros o que o Senhor tem revelado. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que retém a espada, porque sobre a pessoa que não falar, será culpado de sangue. Nos testemunhos enviados a Battle Creek, eu vos transmiti a luz que Deus me deu. Em nenhum caso eu apresentei meu próprio critério ou opinião. Tenho o suficiente para escrever do que me tem sido mostrado, sem recorrer a minhas próprias opiniões. Quem já leu testemunhos para a igreja, sabe. Tão atual aqueles testemunhos para aquele povo daquele tempo, do tempo de Ellen White, nos é agora. Não tenho luz sobre o assunto que constituem precisamente os 144 mil. Nada me foi apresentado acerca das circunstâncias. É só posso lhes expor aquilo que me foi apresentado. Esse texto, ele questiona a Ellen White a respeito da opinião dela sobre os 144 mil. Não estou em condições de escrever aos nossos irmãos acerca de vossa futura obra. Não recebi instruções quanto ao lugar em que deveis fixar residências. Se o Senhor me der instruções definidas a vosso respeito, eu vou-las transmitirei. Mas eu não posso assumir responsabilidades que o Senhor não me confiou. Frequentemente, as respostas eram de que a senhora White não tinha luz especial sobre o caso. Tudo que está publicado é sobre as luzes que ela recebia. Encontro-me frequentemente na posição em que não ouso aprovar nem desaprovar os projetos que me são apresentados, pois há perigo de que qualquer palavra que eu profira seja relatado como alguma coisa que o Senhor me deu. Serei cautelosa em todos os meus movimentos. Ellen White ousou dizer algo sobre o jornal que era publicado sem a opinião de Deus. Deus, em visão, foi lá e disse que Ele não mandou fazer absolutamente nada daquilo que ela era para voltar atrás daquelas palavras que ela havia proferido. E a mesma coisa aconteceu com Natã, quando, a respeito de fazer o templo, que Davi era para fazer o templo, Natã não seguiu o que Deus havia dito, foi lá e falou: não, tu pode fazer. Pois Deus foi lá e repreendeu Natã: eu não disse para você falar isso. O Senhor me reprovou por aceitar qualquer versão do assunto de um ser humano, quando Deus já havia me dado instruções a seu respeito. O Senhor me reprovou por isso. A gente não gosta quando pegam, pesado com a gente. Batendo contra as visões, eles não batiam contra o débil instrumento pelo qual Deus falava, mas contra o Espírito Santo. Vi que era uma pequena coisa falar contra o instrumento, mas que era perigoso menosprezar as palavras de Deus. Vi que eles estavam em erro e Deus preferia mostrar-lhes seus erros mediante visões, e eles desconsideravam os ensinos de Deus por intermédio delas. Seriam deixados a seguir a sua própria direção e correr no caminho do erro, e pensar que estavam direitos, até que verificassem quando fosse tarde demais. Então, no tempo de angústia, ouvi-os clamar a Deus em agonia: porque não nos mostraste nosso erro, para que nós pudéssemos haver endireitado e estar preparado para este tempo. Então um anjo apontou para eles e disse: meu pai ensinou, mas não quiseste ser ensinados. Falou mediante visões, mas menosprezaste sua voz, e ele vos abandonou a vossos próprios caminhos. Aqui estão os conselhos para os jovens, para os casais, para tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Existem conselhos para isso. Eles não são pesados, de forma alguma. Eles são para nosso benefício. Se não fosse para o nosso benefício, Deus não os daria, mas Ele nos deu esses benefícios. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. E o que está acontecendo? Se você traz um monte de textos aqui,
justamente sobre Ellen White. Aí eu não quero ouvir, eu não gosto de profecia. Não tem nada a ver comigo. Então você está fazendo o quê? O trabalho de Satanás. Ele usaria pessoas, usaria o joio dentro da igreja para semear contendas e discórdias. Ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir os seus enganos e prender almas em suas mentiras, se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Satanás, ele é ardiloso. Ele vai fazer o que ele puder para que você pague um preço que ele vai ter que pagar. Só que Jesus pagou o preço. Jesus chorou no Getsemane, verteu todo o seu sangue no Calvário, para que nós fizéssemos as coisas do nosso jeito, as nossas satisfações em primeiro lugar. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Essa semana eu fiquei triste quando eu vi uma irmã da igreja, festa, dançando funk. Nós estamos cada dia mais nos assemelhando ao mundo, quando nós deveríamos ser diferentes. Pode me chamar de crítica, mas a igreja de Canudos, eu comento, te vejo na sexta, às 20 horas da noite. 20 horas já é sábado. Ou nós não somos guardadores do sábado, ou nós somos. Se nós fizermos isso para agradar o mundo, então nós estamos fazendo o trabalho de quem? Não é o de Deus. Num sonho recente, fui levada a uma reunião de pessoas, algumas das quais se esforçavam por abafar a impressão de um solene testemunho de advertência que eu lhes transmitira. Se, pois, aqueles a quem estas solenes advertências dizem respeito, objetarem, dizendo: isto não é senão opinião individual da irmã White, prefiro seguir o meu próprio juízo e continuarem fazendo as mesmas coisas contra as quais foram advertidos. Revelarão com isso que desprezaram os conselhos divinos, e o resultado será justamente o que o Espírito de Deus me revelou, que haveria de ser agravo à causa de Deus e perdição própria. Se vocês, meus irmãos, que há muitos anos conhecem a mim e o meu trabalho, entendem que os meus conselhos não são mais para se estimar, não me peçam mais para cooperar com vocês, porque assumindo tal atitude, fatalmente estarão neutralizando a influência do meu trabalho. Se julgam que seguir os próprios impulsos seja seguro, o risco será seu. Serão condenados por rejeitar a luz que lhe foi enviada do céu. Aceite ou não aceite, creiam ou não creiam, está tudo aqui. Os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro as suas fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Nestes dias, Deus lhes fala por meio de testemunhos do Espírito. Nunca houve um povo no qual Deus instruísse seu povo mais intensamente do que o instrui agora a seu respeito, ao respeito de sua vontade e da conduta que deseja que sigam. Temos tudo hoje, tudo. Mas o que muitas vezes fizemos? Negligenciamos esse tudo. Estas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que compreendem e recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Falei grego? Falei... Como é que é o nome daquela outra língua, Gilberto? Hebraico? Não. Nós temos muito a fazer na causa de Deus. Muito. E não podemos negligenciar isso. Nós não podemos nos assemelhar às coisas do mundo, porque senão nós vamos ficar aqui. Nós temos instruções carregadas dentro dos livros. Mas você usa aqui, eu não tenho tempo para ler. Ouve, tem audiolivros. Põe em prática. O difícil, muitas vezes, é pôr em prática. Ah, minha família não está bem. Meus filhos são rebeldes. Não estou bem de saúde, estou com muitos problemas. Lê conselhos sobre saúde. Conselhos sobre educação. Está tudo ali escrito. Eu digo, essa semana eu estou lendo testemunhos, e ele é o testemunho 5, eu não sei a página agora. Ele nos diz assim que nós valorizamos as pessoas
quando elas estão com os olhos fechados, dentro de um caixão, com os braços cruzados sobre o peito. Ali a gente coloca valor nas pessoas, elogia. Aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo, mas quando ela está ali dentro do caixão, mas quando ela está viva, quando ela está do teu lado, que ela pode ouvir o teu elogio, às vezes você não diz isso. Assim como foram chamados João Batista naquele tempo, Ellen White no tempo do fim, nós estamos esperando mais o quê? Que nós sejamos peneirados e podemos cair da peneira, ou nós permanecer na peneira. Existe uma regra na nossa vida, que a gente faz muito a nossa vontade. Eu quero, eu vou, eu posso. Mas eu só posso ter tudo isso que eu estou dizendo se eu voltar os meus olhos para o Criador. O profeta foi chamado para dizer o que Deus mandou, nada além disso. E o que Deus revelou está escrito. Homem algum pode apagar aquilo que Deus escreveu com o próprio dedo. Se fosse assim, ele não escreveria com o próprio dedo os 10 mandamentos. Não podemos negligenciar a palavra de Deus, o nosso escudo. Se nós negligenciarmos isso, nós vamos ficar por aqui. Isso vale para todos nós. Santo e amado Deus, que como povo do Advento, Senhor, a gente possa seguir os seus maravilhosos conselhos, Senhor, que nos foram deixados, não para que ficassem guardados na estante, mas para que eles fossem usados, para que eles fossem proferidos a toda a tribo, nação, língua e povo. Que nós possamos ser instrumentos, que nós nos lembremos, Senhor, de que existe cultos aqui de adoração nas quartas e nos domingos. Que comecemos a pensar que é a união da igreja que fará a força neste final dos tempos, pois Deus usará anjos para auxiliar, e nós queremos ser auxiliados por eles, não queremos? Então, que Deus nos guie nesta semana, que nós começamos a tomar juízo em relação às coisas de Deus, e podemos fazer a sua vontade e não a nossa. Que o eu dentro de mim possa morrer, e que o Espírito Santo de Deus possa descer sobre cada um de nós, não simplesmente nesta semana, mas para o resto, até você voltar, Jesus. Que o Espírito Santo se aposse de cada pessoa que assim o querer, porque Deus atua no livre-arbítrio. Quando a gente não quer, Deus não faz, mas quando a gente quer, Deus nos usa. Nos abençoe, nos guie, nos proteja em direção aos nossos lares. É o que eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.